Oi, gente, boa noite, tudo bem? Quem tiver por aí, se puder me dizer se está conseguindo me ouvir bem. Atrasou uns minutinhos aí, mas já vamos começar. O Douglas já está por aí. Boa noite, gente, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Show, Débora, brigadão, tá? O Douglas já vai entrar e aí a gente começa a nossa conversa. Já tá por aí, já vi ele aqui. Deixa eu confirmar. Fala, Douglas, beleza? Tá me ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo Opa, você bem, tá conseguindo me ouvir, sério? tá ótimo, tô sim. Até vou baixar um pouco o meu retorno aqui. Ah, Tá bem bom o teu microfone. beleza. Show de Pô, bola, que cara. bom, fico feliz. Ô, Douglas, primeiramente, boa noite aí, tá? Seja Quanto... bem-vindo, né? Vamos começar Obrigado, boa aqui, noite. começar nossa conversa aí. Eu queria que falasse um pouquinho aí sobre a tua história, cara, tuas aprovações, o que que tu já fez da vida, o que que te levou até o TCE? Conta pra gente aí. Cara, então, o que me levou ao TCE? Vamos por partes, né? Breve história assim, bem resumido. Eu já era servidor público há quase 9 anos e meio aqui no Rio de Janeiro, né? Era do Poder Executivo, na área da educação, né? Sou formado em História. E, assim, já tinha decidido já lá na metade do curso, né, da graduação, que preferia mesmo seguir pelo caminho do serviço público, né? E fiquei um tempo, no 9 anos e meio já no Estado, fiz alguns concursos, fui aprovado nesse da área administrativa, né, do Estado para a educação, tive uma outra aprovação. Acho que até antes de entrar para o Estado mesmo, salvo engano, no concurso de 2011 da FINEP, que nunca fui convocado, né? Fiquei no cadastro de reserva. Teve uma aprovação no concurso de 2014 da Caixa, que foi um concurso que ele paralisou, né, outros concursos da Caixa por cerca de, sei lá, 8, 9 anos, e foi judicializado, enfim. E, para minha surpresa, já estava no TCE quando chegou o e-mail convocando, né, para assumir o cargo lá na Caixa Econômica 9 anos depois, sabe? Mas eu já estava no TCE, não teve nem o que pensar. E minha decisão por estudar para fazer essa prova para o TCE foi mesmo, assim, quase que uma decisão de momento, né? Eu já tinha pensado em começar o estudo do TCE lá, salvo engano, no final de 2019, quando estavam anunciando já o concurso para auditor, né? Mas aí veio a pandemia, né? Todo tipo de problema, né? Que todo mundo passou, né? Foi ao comum a maioria das pessoas, pressão do trabalho, enfim, família, toda aquela situação. E não deu realmente para fazer, não deu nem para estudar, nem começar a estudar para esse concurso que acabou tendo as provas em 2021. E aí, pô, começou lá em meados de 2022, novamente, meados de 2021, isso. Notícias, queria abrir novamente para o concurso de técnico. E é um concurso que não havia o certame desde 98, né? O último concurso para técnico de concurso externo, 97,
no ano de 98. E aí você para pensar assim, é um órgão, né, um órgão importante no estado do Rio de Janeiro, é um órgão autônomo, então assim, possui, né, uma remuneração muito boa e estava há cerca de 24 anos sem realizar concurso. Então você tende a imaginar que assim, pô, vai ter uma quantidade expressiva de convocações. E o edital saiu bem no finalzinho de 2021, né? E eram só 7 disciplinas, só 7 matérias. E né, com a data da prova era início de maio, é o tipo de concurso que, assim, com poucas disciplinas que você conseguir, que né, qualquer pessoa, entre aspas, assim, que tivesse condições, material, condição, tempo, conseguisse estabelecer uma rotina, poderia tentar, né? Um tiro curto, 7 disciplinas, 4 meses para estudar. E foi essa decisão mesmo, oportunidade mesmo, a chance lá, o momento. E acabou dando certo, né? Para minha felicidade, enfim, deu muito certo. Basicamente é isso, não tem uma história sem. É uma história com muitas idas e vindas assim no mundo de concurso, né? Começava a estudar, parava, aí aparecia um concurso atraente, voltava a estudar, fazia a prova, né? Com diversos níveis de sucesso, né? Em relação à rotina de estudo. Passava a prova, acabava desmotivado pela rotina de trabalho mesmo, e aí voltava a abrir aquela aula zero, né, de constitucional, administrativo, e isso acaba desmotivando muito. Então, assim, acabou que né, esse concurso do TCE realmente, para mim, foi uma oportunidade muito boa, pelo tempo, pela quantidade de matérias que eu ia ter que estudar, enfim, e acabou dando tudo certo. É, e durante o teu estudo para o TCE, aí, tu trabalhava, estava só dedicação exclusiva, estava híbrido, como é que foi a tua rotina? Não, eu já era servidor do Estado desde outubro de 2013, né? Uhum. E foi inteiramente trabalhando de forma presencial, né? 8, 9 horas por dia, então eu tinha um cargo efetivo no órgão, tinha um cargo comissionado também, então acabava trabalhando no ambiente de trabalho, trabalhava em casa, né? Acabou que, na verdade, né, nesse período de preparação, né, de janeiro de 2022 até maio, né, a gente teve aquelas diversas situações de saúde, né, na minha família, então, assim, foi um preparo, um estudo bem tumultuado mesmo, né, eu tinha planejado algumas férias, estava com mais de 100 dias de férias acumuladas, né, e acabou que não deu tanto para estudar como o planejamento que nós elaboramos em conjunto. Mas, assim, trabalhava mesmo e, né, um trabalho que era bem intenso, né? Trabalhava com transparência, né, ali essa informação, então tudo com prazo, sempre verificando as informações, transparência ativa, transparência passiva. Então é um pouco difícil conciliar, né? Trabalho, estudo, questões familiares, mas enfim, trabalhava e estudei ao mesmo tempo. Mas como é que tu organizava a tua carga horária ali? Tinha que ir na lugar no final de semana, acordava mais cedo, dormia mais tarde? Como é que é a organização dos teus horários? Então, tinha, né, um planejamento inicial, né, que o foco era principalmente, né, acordar um pouco mais cedo, estudar um pouquinho, trabalhar, e aí depois do trabalho estudar mais um pouco, tentar manter uma rotina saudável, tinha planejado uns dias de férias, né, para poder também me dedicar o máximo possível, né, o dia inteiro ao estudo, né, só que aí, assim, a vida vai atropelando, né, seus planos, você vai tendo que reajustar, né, conversava contigo, assim, também, pô, não estou conseguindo cumprir a carga horária, aí modificava o planejamento, mas inicialmente era estudar, né, principalmente à noite, depois do trabalho, tentar ir terminar de estudar, dormir bem, aí se desse para acordar um pouco mais cedo, acordava, se não precisava descansar, né, e trabalhar, estudar, e repetir o ciclo. E dar o gasto final de semana, né? Acabou que não foi não funcionou tão bem, né, como desejava, como a gente planejou, mas
a ideia inicial era essa e quando não foi possível cumprir, era dedicar o tempo que fosse possível. Era abdicar de diversas opções de lazer, deixei de ir em aniversário de amigo meu há 19, 20 anos, deixei de ir em eventos de família, né, deixei de ter um contato maior com a minha família mais próxima para poder me dedicar aos estudos. Perfeito. Tu quer detalhar um pouquinho assim como é que foi essa questão? Porque o pós-edital do SESC, via de regra, ele é um pós-edital longo, né? E tu já vinhas ali estudando há um certo tempo, né? Tu já focava no próprio TCE, na banca CESP, tu alternou ali as bancas, fosse para um lado, fosse para o outro. Como é que foi a tua decisão Sim, assim de focar no TCE? então, tava um bom tempo sem estudar, né? A última vez que eu tinha iniciado os estudos como dizer, com disciplina, né? Estava estudando bem, foi para o TRT do Rio de Janeiro, acho que em 2018, né? Tinha vontade naquela época, na verdade, de 2013 a 2018 eu tinha feito concurso para o TRT do Rio, né, em 2013. Acho que foi 2 semanas depois do concurso que eu fiz para o Estado, né, no qual fui aprovado e assumi, né, tomei posse. Mas o último período, né, que eu havia, a última prova de concurso, o último período de estudo intenso, assim, com disciplina, tinha sido em 2018. Né, de lá para cá, né, de 2018 a 2021, finalzinho de 2021, era muito mais naquela questão de planejar, né, vou voltar a estudar e tal, preciso voltar a estudar, não estou satisfeito com o cargo que eu ocupava. E, assim, eu comecei basicamente do zero, né? A gente teve até essa conversa no início do planejamento, assim, vamos avaliar o seu grau, né, de evolução em algumas disciplinas, né? Porque eu já era servidor público, já tinha visto algumas coisas, independente do tempo que tinha passado, já tinha visto, né? Administrativo, funcional, enfim, língua portuguesa. E eu até conversei com você, pô, eu acho que eu prefiro reiniciar do zero, por causa, né, devido ao tempo que eu estava sem ter uma rotina, né, disciplinada de estudos. E calhou, né, no caso, para esse concurso, a banca era CESP, e um concurso que eu fiz, que me ensinou bastante, foi essa prova de 2014 da Caixa Econômica, né, porque me preparei bem para esse concurso, né, na época o cargo lá na Caixa era melhor do que o cargo que eu estava no Estado, então era um concurso que valia a pena me dedicar. Só que quando fui fazer a prova, se não me engano, eram 120 questões, e a minha estratégia foi fazer, né, assim, respondendo com certeza o que eu sabia, e fui deixando em branco, fui pulando algumas, né, fui marcando na prova, né, para poder, né, voltar com mais facilidade nessas questões. Eu acho que tinha ficado umas 40 questões em branco. E eu achei melhor chutar essas questões com base, assim, analisar, ver, né, fazer um chute consciente, né? Mas, assim, acabou que eu perdi muito mais pontos ao chutar essas 40 questões. Era melhor ter deixado em branco. Então, eu já tinha conhecimento, eu tinha feito prova para a CESP, né? Algumas vezes, né? Teve, acho que, um concurso no Ministério Público da União também, se não me engano, em 2015 ou 2016, que também foi com a CESP, né? Não fui aprovado, né? Nada disso, mas mais uma vez eu constatei que não valia a pena chutar se eu tivesse respondido uma quantidade considerável de questões com certeza, né? Tendo, né, certeza do que eu estava marcando ali. Então, né, quando eu comecei os estudos para o TCE, né, início de janeiro, já tinha saído do edital, já sabia qual era a banca, então, assim, todo o preparo, né, foi com foco nessa banca e as questões, né, que eu acho que foi o grande diferencial, foi fazer, mesmo que o estudo teórico não tenha sido como nós planejamos, aí eu fiz uma quantidade considerável de questões. Então, todas voltadas para a CESP, então isso ajudou bastante na hora da prova.
Sabe que quinta passada eu conversei com a Gabi, né? Ela passou no TCE Santa Catarina Ah, sim, e, conhecia. Não, é mesmo? Não, acho que não. e Eu que acho cada que, pessoa. desculpa, é porque acontece, eu, salvo engano, eu acho que você teve uma aluna lá do TCE também, chamada Gabi, posso estar enganado. Posso estar Essa enganado, Gabi não é mas... a mesma Gabi. Eu tenho o Lucas Ah, que tá. trabalhou contigo ali no. Agora ele está em Goiás também. A gente vai marcar uma conversa aqui um dia O desses. Viegas? Aham. Ele foi que te conhecia também. Pô, Ele era do Lu, TCE. cara, é um O, cara sensacional. o Rodney também, o Rodney que agora que está aí contigo, né, no TCE, no TCE Rio de Janeiro, passou na CGE também. Mas o que eu resgatei isso para falar, porque eu vejo que eu posso fazer toda semana conversar com um aluno sobre essa estratégia de marcar todas e deixar em branco, e cada um vai ter uma resposta, vai ter um jeito que funciona para si, né? E tu falaste que Sim, tu sentiu prejuízo de marcar demais na prova da Caixa Econômica. E como é que foi essa sim. pegada já para o Rio de Janeiro? Tu já fosse mais desconfiado, deixar essa margem para deixar em branco? Então, no, nos meses antes da prova, conversei contigo, conversei com algumas pessoas, conversei com o Wilson Tavares, e assim, o pessoal estava apostando muito numa faixa de por volta lá da casa dos 70% de acerto, 72%, 75%. Então, eu fui certo em que eu queria responder 70% da prova com certeza, né, com confiança. Então, eu estava disposto a deixar umas 30, no máximo 40 questões em branco, não arriscar, né? E eu fui com essa certeza, com essa estratégia de prova e consegui marcar, né, a quantidade de questões que eu, com certeza, com convicção, que eu havia me disposto, como planejamento, né, para, né, como estratégia de prova, consegui marcar com convicção e fiquei tranquilo em deixar em branco. E, salvo engano, quando saiu o resultado, né, da prova objetiva, salvo engano, se eu tivesse errado uma questão, eu teria perdido, né, teria uma positiva, que elas estão brigando aqui, enfim, eu havia, enfim, retomando o pensamento. Quando saiu o resultado da prova objetiva, e, salvo engano, se eu tivesse errado uma questão que anularia uma certa, eu teria ficado de fora das redações, da prova discursiva. Então, no meu caso, acho que valeu muito a pena não ter insistido em chutar em nada, ter seguido a estratégia da prova. A minha estratégia, no caso, para fazer essa prova. Então, acho que foi bem benéfico não chutar, ficar tranquilo com as questões que eu havia deixado em branco. Nossa. É uma estratégia mais conservadora, assim, né? Foi bem conservadora e, assim, eu fui bem, né, na discursiva e, né, a aposta, a estratégia acabou se pagando, acabou valendo a pena. Vamos pegar esse gancho então, cara. Preparação para discursiva, né? O que que funciona, o que que não funciona, o que que tu sugere? Escrever muito, olhar os temas, fazer simulados, o que que funcionou para te ter uma notona ali na discursiva? Então, o meu planejamento, assim, eu tenho uma certa facilidade para escrever, né? Me formei em História, então, assim, é uma faculdade que você tem que ler muito, tem que escrever. Então, assim, tem que argumentar. Então, isso já eu acredito que já tem me ajudado bastante. Mas, assim, isso é uma coisa que qualquer pessoa, assim, consegue desenvolver, se conseguir ter uma disciplina, uma rotina, orientação, material, enfim, material didático, teórico. E eu me inscrevi num curso, se eu não me engano, Academia da... Pô, agora realmente eu tô... tá me fugindo a memória o nome do curso. Academia... Não vou lembrar agora, infelizmente. Né? Depois, quando eu lembrar, eu até te passo. Mas É, eu...
Eu contratei um pacote, né, com 10 temas para o TCE, RJ, com, salvo engano, 6 correções, né, e, né, foi ver esses temas propostos, praticar a redação, enviar, usar a biblioteca que esse curso de discursiva tinha, É do professor fazer Bruno, né? alguns temas do professor Bruno, Sim. exatamente. Pô, muito bom, excelente. Excelente. Assim, os espelhos das correções ajudaram muito mesmo. Então, assim, um pacote, um serviço de redação com tema, correção, ajudou muito. Teve 2 ou 3 questões cursivas que foram propostas por você, né? Eu esqueci o nome né? Foi também um ex-aluno seu também que ajudou a elaborar, acho que 2 ou 3 questões que foram bem puxadas, assim, né? Foram bem voltadas para essa área, né? De controle externo, de AFO, e ajudou bastante, né? Foi, acho que 2 semanas ou 3 semanas, se não me engano, antes da prova. Então, ajudou a me preparar para a prova que viria, a prova discursiva que viria. E também o que ajudou bastante foi ver a prova anterior, a prova na verdade, foi um compilado feito pela Marlise, se não me engano, Marlise Torres, que veio com o guia do Andretti Bruno. Ele fez um guia, aqueles cadernos de exercício que ele faz, para o TCRJ técnico, né? E como bônus vinha um compilado de discursivas anteriores comentadas pela Marlise. Então, esse material também ajudou bastante. Ler questões discursivas da CESP para essa área de conteúdo externo anteriores e comentários, espelhos, enfim. Foi uma preparação, pelo menos na discursiva, que eu acredito que tenha sido bem feita, ampla, né, com mais material, e escrevi muito. Escrevi muito mesmo. Até comprei um aqueles aparelhozinhos para você, de exercício para mão, para fortalecer. E fui escrevendo, assim, praticando. Isso foi uma coisa que eu acho que eu consegui fazer bem, né, na preparação. Essa é ficar praticando essa questão do... Acho que é isso mesmo, acho que botarem você concursado. Acho que é esse o nome. Posso estar enganado, mas eu acho que é esse mesmo, do professor Bruno. Então, essa parte da discursiva eu acho que deu bem certo a minha preparação. Beleza, então. Cara, revisões, como é que tu organizava as tuas revisões, que material que tu usavas, como é que tu revisava mais longe da prova, mais perto da prova? Então, sério, aí revisão, cara, eu fiquei cerca de 2 meses, né, com meu pai no hospital, cara. Então, assim, desses 4 meses de preparação, 2 meses foi uma bagunça, pô, total. Minha vida ficou totalmente desestruturada. Então, assim, como eram 4 meses, 7 disciplinas, eu deixei a revisão por conta de questão. Fazer questão, fazia as questões do material teórico que vinha na apostila, fazia os seus cadernos de questão na plataforma, né? E assim, tinha muita questão lá que você colocava que, pô, eu olhava assim, pô, puxada, não vai cair isso no meu concurso, era um concurso de nível superior. E uma outra questão até de concursos, salvo engano, na magistratura, né, bem puxadas, mas que assim, a qualidade, né, os comentários também dos alunos dos outros candidatos no TEC, os comentários dos professores, ajudava a revisar bastante. Então, assim, a minha revisão foi basicamente questão, comentário de professor no TEC, e principalmente comentário de candidatos também no TEC, concursos. Mas voltar a apostila para revisar, cara, não deu tempo. Né? Eu achei que no meu caso, particularmente, não valeria a pena. Não, perfeito, cara. É,
vamos lá, né? Algumas observações assim. Essa questão de eu não revisei, mas eu fiz questões. Cara, tu tá fazendo as questões, não é só fazer por fazer, ali tem um propósito, né? Não, Tu vai olhar o comentário do professor, tu vai errar, tu vai refazer, tu vai olhar o comentário de aluno, alguma coisa importante ali, tu vai aprofundar, de repente pesquisar alguma situação ali. Então, acho que a única dinâmica que funciona e a única que é obrigatória, por exemplo, na mentoria, é a meta de fazer questões. Essa não tem como fugir. A gente consegue tirar a sim, revisão, tem aluno que não quer fazer o estudo teórico porque não dá tempo, vai direto para as questões, mas as questões tem que fazer. Tem o seu propósito, né? Essa é uma outra situação que tu falaste essa questão aqui caiu para delegado, caiu para juiz, caiu para cartório, não vai cair para mim. Cara, ela pode não cair exatamente naqueles termos, mas ali sempre tem algum elemento que pode te ajudar a fazer uma associação, pode te ajudar, de repente, a aprofundar uma literalidade, uma jurisprudência que tu não conhecia, e de uma maneira adaptada àquela questão, ela cai pra gente, né? Então, não é necessariamente exatamente. que é uma questão cai para juiz, que ela é uma questão impossível, porque às vezes questões fáceis caem para juiz, para delegado, para auditor, e também não é que aquela questão ela é muito difícil, muito acima do meu concurso, que ela não pode trazer insights para a minha prova. Então, eu particularmente, cara, quando eu monto os cadernos, tirando assim direito penal, empresarial, civil, alguma coisa ali, todas as outras matérias eu não costumo fazer filtro por área não, tá? A não ser na base, quando o aluno está aprendendo a estudar, estou começando a ver o que é auditoria pela primeira vez, então daí a gente dá uma filtrada por área para fazer questões mais perto da realidade. Mas num pós-edital, quando tu tens o conteúdo ali, e no teu caso era um pós-edital extenso, gigante, para poucas matérias. Então tinha que chegar muito bem na prova. Sim. No teu caso, tu tivesse toda essa situação familiar, depois se tu quiser detalhar um pouco a mais, fica bem à vontade, não vou ficar perguntando, né? Que te tomou praticamente 50% do teu edital. Mesmo assim, tu conseguiu ainda rodar os assuntos e ir lá e ter um excelente desempenho, né? Então, fiz essa volta para dizer que realmente a revisão por questões ela te dá atalhos, né? Te dá atalhos, por exemplo, que tu tivesse 2 meses, mais do que 2 meses, porque o cara mesmo estando ali de volta à rotina de estudos, ele fica com a cabeça preocupada, tem que correr atrás das coisas. Mas te deu atalhos que tu conseguiu ver todo aquele conteúdo num intervalo de tempo menor. E tu conseguiu ser muito assertivo, porque quando a prova é pra gente também, vem ali uma questão que a gente lembrava bem, ou alguma coisa que a gente tem facilidade, essas coisas também colaboram para a nossa aprovação. Não passa aquele cara que sabe mais do conteúdo. Sabe aquele cara que faz a melhor Não, prova, né? exatamente. Então, em relação a essa questão eu acredito muito que, assim, realmente não é quem está mais preparado, no sentido que é quem mais sabe o conteúdo, é quem vai lá e vai matar mais questão. Vai ser, isso, concurso público, na minha opinião, é isso. É quem está preparado para marcar questões e acertar mais. No meu caso, assim, primeiro, a questão das questões para outros cargos, outros, vamos dizer, outros níveis, digamos assim. Tinha nos cadernos que você fez, tinha prova para delegado, tinha prova para juiz, enfim. E eu olhava logo no início, né, falava, pô, isso não vai cair, não é possível, né, tá muito acima, pô, tá muito puxado. Só que aí fiz a primeira, fiz a segunda, e primeiro ponto, né, assim, você vai olhar, né, vai olhar o comentário do professor, vai dar uma olhada na discussão que está tendo na área dos candidatos, e você aprende muito. Você aprende muito de jurisprudência, alguma parte da teoria que é um pouco mais difícil, e quando você acerta também é legal, sabe, para o seu ritmo de estudo, para incentivar a continuidade, ainda mais quando a rotina, né, acaba sendo mais puxada. Vale muito a pena realmente não filtrar por área. Acho que quando você está iniciando os estudos, você precisa ir com mais calma e você tem um tempo maior de preparo, está mais organizado, está com uma rotina mais definida, ok. Mas, como você falou, é uma prova que concorrida, somente 7 disciplinas, tinha que chegar acertando bastante. Então, valeu muito a pena. E em relação a essa questão, assim, eu conheço diversas pessoas que
estavam melhor preparadas do que eu, né, na parte teórica, mas acho que alguns detalhes, assim, talvez a quantidade de questão, o tipo de questão, e também experiência anterior com a CESP. Eu acho que esse é um ponto bem importante, você ter uma experiência em relação à banca, saber como ela cobra, como ela funciona, né? Então, eu acho que vale muito a pena até quem tá nessa rotina, né, de estudo, fazer uma prova, mesmo que não seja para o cargo que ela quer. Mas se é banca, faz uma prova assim, um pouco diferente, né? Você está fazendo questão em casa do que sentar naquela carteira horrível, né? De uma escola pública, aquela carteirinha que é só uma parte dela assim na lateral, você fica torto, escrevendo, não dá muito certo. Às vezes tem um fiscal que não é tão, como dizer, tão agradável, às vezes as pessoas começam a fazer barulho, tá calor, tá frio, enfim, tá chovendo. Mas você acaba conhecendo como é que é fazer uma prova daquela banca na prática mesmo. Então, esse detalhe eu acho que acabou ajudando bastante para, no meu caso, para essa prova do TCA. Cara, a minha situação foi que a gente fez aquela organização, né, de 4 meses. Eu falei, pô, quero começar do zero, mas vou ter uns 50, 60 dias de férias. Aí me programei para isso, principalmente para tirar uns 30 dias de férias, eu acho que antes da prova, né? E, pô, eu entrei com meu pai no hospital em 8 de março, né? E saí com ele 2 de maio, né? Então, assim, quase 50% da preparação foi estudar de vez em quando estava com cabeça, que eu não estava resolvendo problema com o hospital, com o plano de saúde, dando atenção para ele, né? Obviamente, pô, tava lá com ele, lá no quarto, enfim, e aí, pô, ele queria conversar, não tinha como falar para ele, pô, pai, agora não, pô, tô estudando. Aí, quando tava com a cabeça, estava estudando, parava de estudar, enfim. E não é a melhor forma, né, de você estar se preparando para o concurso, mas, assim, era a minha realidade naquele momento. Não tinha o que fazer, né? Eu lembro de diversos momentos, assim, que, pô, que eu estava lá estudando, assim, bati o exame, assim, pô, não vai dar certo, não tem a mínima condição, assim, de fazer essa prova, né? Meu pai também, pô, ele tinha uma frase que era frustrante, né? Que ele, né, quando eu começava a estudar, ele falou, pô, tá estudando? Eu falei, tô estudando. Tá, como é que ele falava? Você vai dar um jeito. Eu falei, pô, pai, não é possível, milhares de pessoas vão fazer essa prova aí, o pessoal tá conseguindo estudar, eu não tô com a cabeça nos estudos, tá embolando. Você vai dar um jeito aí. Pô, isso me deixava louco, cara, isso me deixava possesso quando ele falava isso. Mas, assim, acabou que ele tinha razão, né? Deu certo, mas, assim, ninguém está imune a acontecer alguma coisa, né, na sua rotina, né, alguma coisa que interfira no seu planejamento, você tem que refazer seus planos. E eu pensei diversas vezes em nem fazer a prova, né? Eu pensei em desistir, né? E várias vezes, tipo, você fazia contato assim, e aí, como é que tá? Como é que nós estamos? Quais estão sendo as dificuldades? A gente conversava e você vai falar, pô, em nenhum momento, assim, eu sou muito agradecido por você não, em nenhum momento, ter falado algo do tipo, pô, estude enquanto eles dormem, ou então, aquelas coisas que mais caricatas, tipo, águia anda com águia, tem que mudar a frequência. Nem nada, você sabia da situação que estava passando e você pegar e falar, pô, melhoras aí, pô, tô torcendo, boa sorte. E vamos refazer o planejamento, foca nisso, foca naquilo, e, pô, me incentivando. Chegou o momento que eu lembro bem, que eu acho que faltando umas 2 semanas, que eu falei, pô, não vai dar para pegar tal conteúdo. Aí você falou, pô, vamos para a prova fazer o melhor possível com o que a gente conseguiu estudar, né? E foi basicamente isso que aconteceu. Eu fui para a prova, né, com o que eu tinha conseguido estudar, né? A gente acabou dando ênfase mais
nas específicas, né, que era controle externo, AFO e contabilidade aplicada ao setor público, que eu nunca tinha visto contabilidade também nunca tinha visto AFO e controle externo, só tinha visto o básico em direito administrativo mesmo. Mas comecei a prova pela parte, né, no caso do meu caderno, essas disciplinas, essa parte específica era a parte final da prova. Eu nem olhei a parte inicial, português, constitucional, administrativo, né, legislação específica, deixei tudo isso para lá. Fui para a parte final, pretendia passar uma horinha lá, fazer, entregar a prova, né, e comecei a fazer a parte específica. Falei, pô, eu sei, isso que está sendo cobrado aqui, ok, eu sei, né, essa parte eu estudei. E aí aí terminei essa parte específica, fui lá para o início e, né, comecei a prova de português. Basicamente a CESP só cobrou interpretação, né? Eu acho que salvo engano, não lembro agora, 10 questões, 20 questões. Eu acho que basicamente, não sei, vou chutar aí umas 13 questões eram de interpretação de texto, né? O restante eram coisas que até básicas, né? As demais. Então, assim, parte administrativa, ok, também, né? A parte constitucional acabou pegando um pouco mais, né, para mim. E quando chegou na legislação específica, assim, tinha feito muitas questões de lei orgânica, você preparou um caderno específico, tipo, nem lembro agora quantas questões eram de lei orgânica. Você mandou esse material em PDF, comentado também, né, as questões foram preparadas. As questões inéditas do TEC também, né, ajudaram bastante. E a outra parte era a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né? Assim, tem, né, obviamente, não tem como fugir de ser muito similar à Constituição Federal, né? E como já era há 9 anos de serviço do Estado, já tinha lidado com diversos dispositivos, né, dessa norma. Então, assim, acabou que realmente a estratégia de prova, o que eu consegui estudar, a forma como eu estudei, a quantidade de questões, acabou dando muito certo, né? Eu lembro que eu acabei fazendo a prova perto de casa, isso ajudou também, me ajudou a ganhar tempo, porque quando eu saí da prova objetiva na parte da manhã, já saí com uma outra perspectiva. Pensei, pô, fazer uma boa prova discursiva. E eu lembro que eu voltei para casa, era perto, né? Almocei e já peguei o compilado, né? Aquele compilado que eu havia mencionado da Marlise, que veio junto com o material do Andretti, que eram diversas questões discursivas comentadas, né? E fui lendo, né? E ela comentava, ela incluía a legislação, enfim. E fui lendo, e voltei já para o colégio, estava fazendo a prova, estava chovendo um pouquinho, fiquei sentado no banco lá, estava garoando, bem de levinho, fui lendo lá, material molhando mesmo, e quando entrou para a prova discursiva que eu vi as questões, eu falei, pô, a última questão das 3, que era um assunto que eu não conhecia tão bem, mas eu falei, pô, dá para colocar algumas informações aqui de Pecasp que deu certo, né? Calhou, né? A prova discursiva também vim bem favorável. Não, beleza, assim, ó, falando um pouquinho sobre tudo que tu falasse, né, alguns aspectos ali, a Luciana falou que realmente essa situação de um problema de saúde na família, ele mexe com, enfim, dificulta bastante, né? Ela disse que nunca tinha visto um caso semelhante, mas a gente que trabalha assim, acompanhando os alunos, conversando, a gente vê casos, né, muito, enfim, casos que realmente com filho, com pai, internação, falecimento, essas situações, né? Pô, Quem viu a minha live com o Marcelo Lemos, né, lá do TCC Santa Catarina, é uma live assim também, uma história muito que, enfim, cara, só quem passa por isso, como eu já passei também, passei inclusive recentemente, e aí tu vê o cara batalhando, seguindo ali com o pai no leito ali estudando, vai lá fazer uma boa prova, como teu pai falou mesmo, se fosse lá e desse um jeito de fazer uma excelente prova, né, hoje está aí nomeado, trabalhando no TCE,
Só que passa por isso sabe o desafio que é. E eu adotei uma prática, eu já trabalho mais de 5 anos fazendo isso aqui, né? Porque tem aquele aluno, porque eu preciso de alguém que me cobre, eu preciso de alguém que me cobre. E eu aderi a uma prática exatamente por situações como essa, sabe? E aí, Douglas, vamos estudar, vamos lá, cara, vamos retomar, não sei o quê. Cara, às vezes o cara tá lá com uma situação, tá com o filho doente, com o pai doente, tá mal no casamento, tá desempregado, tá com dor nas costas. Então, eu optei assim por sempre, eu dou um sinal de vida pro cara me responder o que ele quiser ali. Se ele não me responder também não tem problema. Eu falei, como é que tá? Tudo bem? No teu caso ali, cara, eu lembro assim muito assim, porque eu tava lá em São Miguel do Oeste, aí, na minha lotação antiga, e Sim. eu lembro assim, até hoje de uma conversa que eu tive contigo, eu tava indo de a pé lá pra minha casa e tal, daí eu falei, pô, isso aqui, a prova chegando, ele tá ali batalhando com o pai dele e segue ali, segue firme, enfim. Ah, e é aquela coisa, cara, aquela prova era a prova pra ti. Tu com certeza tu não era o cara que mais sabia CASP, que mais sabia constitucional, que mais sabia AFO, mas aquela prova veio de uma maneira que era pra ti. Como teu pai falou, tu desse um jeito ali daquela prova tu se sair muito bem, né? Mas a tua principal conquista nessa aprovação, enfim, é de fato, cara, ter persistência, ter resiliência, né? Não deixar de ser o melhor filho, dar o melhor apoio, mas ir lá e cumprir a missão que se propusesse a fazer, né? Não seria a última prova da tua vida. Talvez nem seja, talvez tu Não, siga estudando, mas o teu pai naquele momento precisava de ti 100%, né? E tu sim, foi 100% o melhor apoio para ele e fosse fazer uma prova que também, no fim das contas, foi a tua prova, né? Hoje tu estás aí nomeado, empossado, é. trabalhando no TCE, tu vê que tu fosse recompensado por ter sido o melhor apoio naquele momento, né? Cara, então, eu realmente acho assim, eu falo, quando as pessoas conversam comigo, eu converso com as pessoas, eu falo que pô, foi sorte, e assim as pessoas falam, não foi sorte, pô, cara, e eu sou muito crítico, eu acredito que eu sou muito crítico em diversos aspectos da minha vida, e em relação a esse momento, eu acho que eu consigo ser bem crítico mesmo. Eu tenho uma convicção que se a prova fosse no dia seguinte, se a prova fosse no domingo seguinte, uma semana depois, a mesma prova, eu teria feito uma prova diferente. Poderia não ter passado, não ter sido aprovado, enfim. E eu sei, e quando eu falo que assim, salvo engano, se eu errasse uma questão a mais, né, se eu tivesse errado mais uma questão, eu não teria entrado na pontuação de corte para ter a redação corrigida, a discussão corrigida. E eu até sei qual foi a questão, né? Teve uma questão lá uma questão sobre a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que estava cansado, né, assim, né, e eu acabei lendo errado a questão. E eu marquei que a questão estava errada, mas porque eu confundia os termos, né? E acabou que realmente a questão estava errada, né? O gabarito foi errado, mas assim, eu marquei, a minha convicção em marcar foi, eu nem li a questão toda. Quando eu li lá, tribunal, eu falei, pô, era uma questão que falava sobre a competência para julgar o governador e o vice-governador. Eu acho que eu li só até tribunal, isso é um defeito que eu já tinha constatado em outros momentos. Eu li só até tribunal, eu falei, pô, Tribunal de Contas não tem competência para julgar o governador, o vice-governador, só que não era, se não me engano, não era Tribunal de Contas, era Tribunal de Justiça. Então, só que eu li só até tribunal e eu tava, tinha certeza, eu estava convicto que aquela questão era errada. Mas assim, realmente era errada, mas não era porque era o Tribunal de Contas, não era o Tribunal de Contas. E essa foi a questão, né? Na minha opinião, essa foi a questão que eu acertei, que eu não errei, e, consequentemente, foi a questão que me possibilitou estar na nota de corte. Né? Aí a discursiva já foi outra história, realmente. Fiz muito bem, né? Até a questão lá sobre, acho que o PCASP, eu tinha assistido um vídeo do um professor de estratégia que leciona contabilidade pública, o Gilmar Possati.
Eu tinha ali visto um vídeo dele comentando a prova do TCE de Santa Catarina, salvo engano, que também foi o ACESP, alguns meses antes, acho que uns 2 ou 3 meses antes, e ele falou sobre o PCASP. Então, né, na noite anterior, tinha assistido lá de forma meio despretensiosa o vídeo, e estava lá a questão. Assim, eu comecei a jogar tudo que eu lembrava. Acho que a correção foi bem. A correção das discursivas desse concurso, né? Acho, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei sobre, acho que foi bem. Acho que foi bem positiva. Não pesaram a mão, né, na correção. E aí eu lembro que, saiu o espelho da CESP, comecei a escrever né, um recurso contra o espelho, aí mandei para você refinou, mandou de volta, a gente entrou com recurso em todas as questões, e aí quando saiu a nota preliminar, né, você fez algo que eu sou muito agradecido, cara. Você falou com a Ana Paula, a Santa Auditora, perguntou se ela intermediou, perguntou se ela poderia fazer o recurso para as minhas questões. E eu lembro que na época ela estava sobrecarregada, né, com os estudos dela, com acho que o pessoal, os conhecidos com quem ela tinha se comprometido a fazer o recurso também, acho que para o ISS de Belo Horizonte, salvo engano, não tenho certeza não. Mas ela pegou, né, o meu recurso e, ela fez um trabalho excepcional, cara. Ela brigou por cada ponto, cada vírgula, né, até onde a gente sabia que não conseguiríamos ponto, ela brigou por esses pontos. Não conseguimos, mas, assim, um colega lá do TCE, que, né, até já saiu, assumiu outros concursos. Quando ele precisou fazer um recurso, acho que, não lembro se foi para o TCM ou TCE Espírito Santo, ele até conversou comigo que ele tinha visto lá e eu tinha sido uma das pessoas que tinha conseguido mais pontos com os recursos, né? Eu acho que eu já tinha feito quase 26 dos 30 pontos possíveis, alguma coisa assim, e ela conseguiu ainda mais uns 2 pontos, né? Eu estava no resultado preliminar da discursiva, eu estava em 25º e com o recurso eu consegui para o 20º lugar, né? Foi a classificação final. E, né, uma sugestão que eu posso dar para o pessoal que está aí, que vai fazer concurso com prova discursiva, é faça recurso, cara. Faça recurso. Eu fiz recurso para a prova objetiva, não ganhei nenhum, né? Fizemos recurso para a prova discursiva e faça, não deixe de fazer, porque qualquer ponto que você ganha vai fazer diferença. Não, perfeito. A Ana é uma parceiraça, né? Ela trabalha com a gente aí. Sempre indico ela, peço que ela sempre fala. Agora, segunda-feira, a gente vai ter o Cefaz Mato Grosso resultado. E aí, tem aluno que está na lista, tem aluno que está perto das vagas, que o pessoal está me procurando e já quero reservar a vaga dos teus alunos, né? Então, eu sempre indico de olho fechado. Primeira, tenta na Ana, né, uma indicação de olho fechado, sim. O Bruno também, você concursado, é um cara que parceiraço nosso, já fez live com meus alunos, já fiz live com os alunos dele, enfim, é um cara que realmente indica de olho fechado. E a discursiva é um diferencial, né? Tanto na questão da preparação, porque ela também te ajuda a se preparar para a prova objetiva, quanto, de fato, na questão de poder subir posições, depois de recorrer, enfim, ela é um diferencial. E tem provas aí que ela, às vezes, é 30% da nota, 25% da nota, como agora que o CDF é um peso altíssimo para a nota discursiva, né? Então, são 2 dicas bem boas que tu desse aí, Bruno. Douglas. E a gente sempre termina aqui a nossa conversa, né? Tá quase dando 9 horas aqui da mesma maneira, né? Tu já passasse por um monte de concurso, fez concurso para banco, concurso para prefeitura, né, para o estado, enfim, demorou para ser nomeado e acabasse agora no Tribunal de Contas, né? Então teve uma experiência bem grande, mas também teve um dia que tu fosse lá e começasse. Estava lá começando, meio perdido, não sabia por onde começar. Sim. Então, deixe palavras, cara, para esse cara que está começando agora. Tem várias pessoas que estão
começando a entender o que é área fiscal, o que é área de controle, o que é área de tribunais, enfim, está aprendendo a estudar. E para aquele cara que está batendo na trave, né, que está cansado, tu falasse ali que eu passei para a discursiva, mas teve um corte, teve aquele cara que ficou no corte, teve aquele cara que ficou no CR, mas não foi nomeado. Então, aí, palavras para esse cara que está começando agora, né? E para aquele cara que está batendo na trave, está praticamente aí sendo aprovado nas provas, cara. Então, já fui tanto essa pessoa que começou, né? No caso, né, durante a graduação em História, eu tinha certeza, sei lá, no quarto período, eu tinha certeza que eu não queria dar aula, né? Isso, para mim, sempre ficou muito claro durante a faculdade que eu não queria ser professor. Né? Nada contra, admiro, né? Acho que é uma classe que precisa ser mais valorizada. E trabalhador, querendo ou não, você valoriza, dando condições de trabalho e melhoria salarial. Mas, enfim, já fui o cara que começou, como já fui o cara que parou diversas vezes porque estava cansado, que não achou que ia dar certo, enfim, que quase tinha, né, um surto quando abria a aula zero de administrativo, né, direito administrativo, e falar, pô, Herbert Almeida, aqui estou eu novamente, vamos lá. Mas, assim, o que eu posso dizer é que, primeiro, se você puder, se organize. Vai começar um projeto, esse projeto pode ser um pouco demorado. Né? Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Né? Então, respira um pouco, se organize, não vai afoito porque abriu um concurso e tem algum curso falando que vai chamar 200 pessoas, né, que vai ficar, né, falando que você vai conseguir se preparar em 1 mês, né, enfim, não acredita nisso não. Quanto melhor o cargo, mais tempo de preparo você vai precisar. Mas é uma estabilidade e é uma recompensa muito grande para a sua vida, para a sua qualidade de vida, né, para a qualidade de vida da sua família. Então, assim, primeira coisa, respira e se organiza. Faz um diagnóstico real, né, da sua vida, da sua rotina, onde você pode é, realizar alguns sacrifícios em termos de convívio, lazer, em prol de ter mais tempo de estudo. E a partir do momento que você faz esse diagnóstico, né, estabeleça uma rotina e tenha disciplina para seguir essa rotina. Né? Eu falo isso mais como fruto né, de constatações que eu fiz com os meus erros, né, e do que eu poderia ter feito, do que na verdade, o que eu consegui exercer em diversos momentos da minha vida. Mas faça um diagnóstico, e estabeleça uma rotina e tenha disciplina para poder seguir, né, da melhor forma possível. Você vai ter você vai ter diversos imprevistos nessa preparação, como a maioria das demais pessoas. Né? O meu caso, como o Ricciardo estava falando, o meu caso não é especial, não é único. Ele que trabalha auxiliando diversos candidatos, ele vê isso constantemente, ele mesmo passou por diversas situações ao longo da vida dele também. Então, assim, os seus planos nunca vão ser postos em prática 100% como você planejou. Então, faz o melhor possível, mas tente manter uma rotina, uma disciplina. Começou a estudar, evita parar de estudar. Evita ficar 1 ano, 2 anos ou mesmo meses sem estudar. É muito difícil você retomar e abrir novamente aquela aula 0, aquela aula 1 do PDF, da apostila. Então, tente manter uma certa sequência de estudo, uma certa consistência. Né? Mas também tem uma certa flexibilidade para poder adaptar mediante algumas necessidades da vida, alguns momentos da sua vida. Tá? Se permita também passar por dificuldades e tentar dar o seu melhor. E às vezes o seu melhor vai ser por você, para a sua família, e não necessariamente horas de estudo. Mas tente manter uma consistência. Faça provas, tá? Faça as provas que você puder fazer.
O meu primeiro cargo público, eu fui fazer, porque era 2 semanas antes da prova do TRT, fui fazer só para treinar. Quase não fui fazer essa prova também para o Estado, fui fazer porque minha mãe me convenceu a ir fazer, e era só um treino, e foi um treino que pagou minhas contas durante quase 9 anos e meio. Então, assim, se você está numa situação que você precisa ser servidor público, que você precisa sair do mercado do trabalho privado, faça, tem diversas provas aí, seja lá onde você estiver, a nível estadual, a nível federal, que mesmo que não seja um salário de 10, 12, 15, 20 mil, que seja um salário de 3 mil, é o início. E é o início que vai te dar estabilidade para você poder reorganizar a sua vida e continuar seus estudos. Faça questões. Faça muitas questões, faça redação, escreva. Mesmo que você não tenha nenhum concurso em vista que vai cair em discursiva, tenta fazer uma discursiva por semana. Tá? Não precisa ser a melhor discursiva do mundo, não precisa ser um tema complexo, mas tenha o hábito de escrever. Né? Vai melhorando um pouquinho a caligrafia. Escreve, hoje em dia, cara, hoje em dia a gente praticamente usa celular, notebook, está sempre no teclado, né? Poucas pessoas, não, vamos lá, muita gente ainda escreve, obviamente, mas assim, quem tem acesso, quem passa o dia no celular, no computador, enfim, o lazer, o trabalho, enfim, nós não temos o hábito muito de escrever. Então, assim, a minha letra é terrível. Então, foi uma grande preocupação minha, por mais que eu estivesse estudando, fazendo discursiva, quem for corrigir vai conseguir entender o que eu estou escrevendo? Então, tenta escrever, fazer uma discursiva por semana. Ou então, se não está afim de escrever um tema que você está estudando, escreve alguma coisa sobre a sua vida. Ou uma série que você gosta, um livro que você leu, a lazer. Mas tenha o hábito de escrever. Uma vezinha na semana, meia hora, 1 hora no máximo. 1 hora, meia hora você vai escrever, talvez, umas 20 páginas. Não precisa começar com 20 também. Começa com 5 linhas, 20 páginas, 20 linhas. Começa com 5 linhas, 10 linhas. A mesma coisa na rotina. Eu vi que tem um candidato aí que está estudando em alto nível, que é candidato / influencer de Instagram, ele estuda 8, 10 horas líquidas por dia. Cara, excepcional, tá, em breve vai passar. Mas se você tiver 1 horinha por dia, estuda 1 hora por dia, começa com 10 minutos, vai criando resiliência para ficar sentado estudando, vai treinando a sua concentração, a sua atenção, o seu foco, e vai evoluindo isso, vai fazendo alguns sacrifícios possíveis em termos de horário, que você consegue cortar em termos de lazer, uma série, uma TV que você, enfim, um programa de TV que você pode cortar, um jogo de futebol que você gosta de assistir, se for possível, tá? Também não precisa também deixar de fazer tudo e qualquer coisa. Eu acho que o próprio Ricieri, salvo engano, eu lembro de ter lido a sua história, as dificuldades que você passou, os trabalhos que você exerceu, como você estudava. Eu lembro que eu acho que eu li o seu relato, se não me engano, foi no Toca do Concurseiro, do Lucas Romero. Eu acho que eu li o seu relato lá, acho que no final de 2021, meados de 2021, não lembro bem. Impressionante. Então, assim, você que está aí nessa rotina aí, começando, tentando se adaptar, começa com o que for possível. Começa com o material que você tiver disponível. Se for possível financeiramente, adquira bons materiais. Não precisa não sai adquirindo tudo, não. Eu estava desesperado nessa prova do TCE com português. Eu basicamente só fiz questão de português, eu não ia a parte teórica. Mas eu tenho uma grande dificuldade com aquelas diversas regras da língua portuguesa, eu tenho dificuldade em entender, em gravar, apesar de escrever bem. Então, eu comprei um curso, comprei um curso bem avaliado, de língua portuguesa para concurso, e eu não assisti uma aula. Então, assim, exatamente,
comprei, né, e tal, e tenho certeza que o curso era maravilhoso, que a didática era excepcional, mas eu não tinha tempo, né? Eu comprei e eu estudei. Então, assim, tenta iniciar com material básico, sabe? Eu particularmente gosto muito do material de estratégia, o layout do material deles me agrada muito, né? Já vi outros materiais, mas assim, realmente o material do estratégia foi o que mais me agradou. O layout, a estrutura, né? Se você puder, comece, né, enfim, comece com o material que você puder adquirir, tá? Comece a estudar por ele. Quando puder, adquire contrato uma assinatura do TEC, que é essencial. Fazer questão é essencial. E para quem está quase, né, quem está batendo na trave aí, cara, não desanima não. Né? Continua estudando aí que pô, vai chegar o momento. Só tenta ser bastante crítico no sentido de entender onde você ainda pode evoluir. Se você tiver a opção de contratar um coach, uma mentoria, ou alguém que vai poder te auxiliar nisso, show de bola, faça. Se você não conseguir, também tente fazer uma avaliação diagnóstica do o que está faltando, não é nem o que você está errando, né? O que está faltando para você ser aprovado. E tenta se manter resiliente, não desistir, desanimar, ficar uns meses sem estudar, porque eu sei bem, eu entendo que assim, é frustrante, né, conciliar estudo com trabalho, a pressão de não passar, né, ou a pressão de ter que passar. Né, eu mesmo falei como eu ficava frustrado, como eu ficava extremamente irritado quando meu pai falava que eu ia dar um jeito. Eu lembro muito bem quando meu pai ia passar por uma cirurgia complicada, um sábado de manhã. O cirurgião pediu para minha mãe comparecer também no hospital, que ele queria conversar comigo, que estava sempre lá com ela também, para pegar autorização, explicar. E eu ainda minha mãe pegar e falar para mim, né, que ela sentia que ia dar certo, né? Aí eu falei, porra, mãe, você também não, né? Já basta meu pai falando que, pô, vou dar um jeito, você ainda fala, vem com uma premonição aí. Eu falei, pô, mas assim, não desanime, né? E vá fazer a prova. Mesmo que você esteja num momento ruim, desanimado, se você acha que, mesmo que a sua preparação não tenha sido a ideal, cara, vai fazer a prova. Vai fazer a prova. Eu lembro bem que esse mundo todo tomei a cerveja com, pô, talvez o meu melhor amigo aí, meu amigo há 20 anos, né? Pô, eu lembro que o Marcos pegou e falou pra mim, pô, cara, só vai fazer a prova. Vai que você acorda no domingo esperado. E basicamente isso, cara. Eu acho que eu acordei realmente no domingo esperado, a prova veio para mim, acho que foi a minha prova, independente da posição que eu fiquei. Eu acho que, pô, a prova veio assim, né, quase num facho de luz divina carregado com uma pomba branca e pousou na mesa com a prova e deu certo. Então, tente não desanimar, vá fazer a prova, faça uma coisa que eu me arrependo nessa prova, de ter iniciado a prova pensando que eu ia ficar lá só 1 hora. Assim que batesse a 1 hora para poder sair da sala de aula, eu sairia. Pô, eu tenho que dar um abraço pro Lucas, que é um cara excepcional, cara. O Lucas Viegas é um cara, além de ser um cara, uma pessoa excepcional, um cara legal pra caramba, o cara é um monstro, cara. O cara é um monstro aí. Pô, salvo engano, pô, TCE Goiás, acho, não tenho CGE, certeza, mas acho que TCE tá Piauí. CGE, e eu acho que Espírito Santo também, né, salvo engano, e é um cara muito gente boa, cara. Os goianos lá, o pessoal que fala do TCE Goiás, então tem uma sorte incrível de estar convivendo com esse cara, é muito gente boa. Mas assim, independente do que está acontecendo, a não ser que seja algo realmente impossível, continue estudando, né, não desanima, não deixa para recomeçar e vai fazer a prova, cara. É isso, vai fazer a prova e começa, como está dizendo, não é que a gente foi ter iniciado a prova pensando que ia ficar 1 hora, ia voltar para casa e estava tudo bem. Então começa a prova com foco, né? Se dedica ali realmente, começa com atenção do início ao fim
e faz a prova. Vai lá e faz a prova, é isso. Não, show de bola, Douglas. Eu queria agradecer bastante a tua disponibilidade, cara, a tua até generosidade aí, tu falasse bastante dessas excelentes dicas, né? Depois a gente vai recortando, vai postando e também vai ficar salvo, então outras pessoas que não viram agora vão ver depois, né? E com certeza é aquela coisa, a tua história, a tua experiência vai tocar alguém, vai servir para alguém, alguém vai te procurar, pô, estou passando por isso, enfim, que legal ver que deu certo para ti, né? Gostei muito de conversar contigo, cara. Fiquei bem feliz mesmo. A gente estava para conversar faz um tempão. É, agora consegui me encaixar um horário que fosse bom para ti, que fosse bom para mim também, tá? Obrigadão por tudo. Obrigadão por quem assistiu a gente também. Quer deixar até logo aí, uma mensagem de despedida, Douglas? Cara, então, primeiro, cara, eu tenho que deixar a mensagem para você. Obrigado, muito obrigado pela paciência que você teve. Dia desses eu estava limpando meu e-mail e eu fui ver a quantidade de mensagens de que, né, da plataforma informando que a minha meta estava atrasada, cara. Foi uma quantidade que eu olhei assim, pô, espantoso, assim. Eu praticamente atrasava a meta toda semana, cara. Mas, assim, primeiro agradecer aí a sua paciência naquele período, as suas palavras que, pô, foram muito gentis, né, e foram palavras que me incentivaram até aí fazer a prova, a não simplesmente desistir, né? Óbvio que teve outras pessoas da minha família, né, da minha vida, da minha família que me incentivaram, me apoiaram também, né? E dentre elas não queria deixar de falar né, da minha namorada, Márcia, que, pô, foi quem, né, foi meu pilar, né, minha base em tudo isso que eu passei, né, em diversos momentos de crise de saúde na minha família e nesse momento específico, pô, foi quem me apoiou, foi quem soube respeitar também os meus momentos de quase desistência, sem fazer pressão nem nada, só apoiando mesmo, né, quando eu estava exausto me fechava, soube respeitar as minhas decisões momentâneas de entregar os pontos e também sobre incentivar quando eu recomecei, mesmo nesse período curto aí de 4 meses. E é basicamente isso, cara. Deixar uma nota logo para todo mundo. Torço muito para que, né, quem estiver nessa vida aí sofrida, né, de preparação para concurso, consiga estar lidando com a vida, com a pressão, com as frustrações desse momento da melhor forma possível e que consiga se manter até a aprovação, porque é muito aquela mesma, é muito gratificante você estar num cargo, num órgão, né, que você respeita, que você admira e que te dá uma qualidade não só de vida, mas de exercer seu trabalho que é excepcional, como é o TCE. Estou realmente realizado em termos de concurso, né? Mas aí agora deixar um pouquinho, descansar um pouquinho e depois ver quais são as opções do futuro. Show de bola. Douglas, brigadão por tudo, cara. O que tu precisar, tô aqui à tua disposição, tá? Muito feliz mesmo pela tua Recíproco, participação, meu amigo. agradeço muito aí. E a gente se fala. Brigadão, gente que acompanhou também. Até uma próxima aí, tá? Valeu. Valeu, um abração.